Vamos abrir. Adolescentes com o pastor Hacem. Lá, isso. Obrigado, Valdir. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20. Hoje eu quero tratar do tema, por que devemos orar? Você já se perguntou, por que você deve orar? Por que você precisa orar? Por que a sua vida, você precisa orar? Então vamos ler esse texto muito conhecido. Ele é muito usado nas pregações de batalha espiritual. Então vamos compreendê-lo rapidamente. Assim está escrito: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra que foi lida. Ministre, Pai, em nossos corações a Tua mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Comecei tratando do tema, por que devemos orar? Por que, irmãos, devemos orar? Às vezes a resposta é tão simples, é porque somos crentes. E cremos num Deus que se relaciona conosco por meio da oração. Então, a oração é o estilo de vida de todo crente. Mas eu gostaria de começar esse sermão, a introdução desse sermão, com uma pequena história, uma pequena biografia de George Miller. George Miller, ele teve uma revelação de Deus através de um sonho, que ele iria abrir um orfanato. Só que esse orfanato, ele nunca ia pedir nada para ninguém. Ele não ia mandar carta, não ia mandar correspondência, não ia mandar e-mail para ninguém, não ia subir no púlpito de uma igreja e falar, olha, ajuda meu orfanato, faz isso. Ele nunca ia fazer. Aquilo que estava no coração dele, depois que ele abriu o orfanato, era assim, eu vou orar e Deus vai suprir o orfanato em todas as suas necessidades. Eu não vou pedir nada para ninguém. Foi algo que estava no coração, não era soberba, não era orgulho, não era vaidade de George Miller, mas era algo que Deus tinha colocado ao seu coração. E conta a sua biografia, que ele abriu o orfanato e todos os dias ele orava das 3 às 6 da manhã. Todos os dias, das 3 às 6 da manhã, ininterruptamente, buscando a provisão de Deus e o cuidado de Deus sobre o seu orfanato. E o orfanato, George Miller, viveu um milagre dia após dia. Então, se você quer ler o livro, a biografia de George Miller, você vai ler e você vai ficar impressionada com a ação de Deus na vida daquele homem. Falo isso, irmãos, não para a gente ter uma referência de como nós devemos ser, porque aquilo que Deus tem para George Miller
é diferente daquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem para mim é diferente daquilo que Deus tem para você. E Deus te ama pela pessoa que você é. Deus te ama e Deus quer que você sirva a Ele, não como George Miller, mas Deus quer que você sirva a Ele como você é. Sirva a Ele com amor, como você é. Então, meus irmãos, a oração aqui é bem claro que Deus tem um chamado específico na vida de cada um. Então, os grandes avivamentos do passado, irmãos, eles foram sempre, esteve sempre eivados de oração. Sempre os grandes avivamentos do passado, por trás deles tinha muita oração, muita oração. Eu lembro quando, isso foi em meados de 2006, 2007, a igreja presbiteriana, pastores da igreja presbiteriana, estava fazendo uma grande caravana para ir para a Coreia do Sul. Inclusive, tinha algumas igrejas presbiterianas adotando o material dos coreanos, material de discipulado, e algumas trabalhando esse material de discipulado. E eu frequentava uma igreja na época que usava o material discipulado dos coreanos. E eles, pastores brasileiros, estavam fazendo uma grande caravana para a igreja da Coreia, para ver qual era a causa daquele grande avivamento. Se eu não me engano, irmãos, naquela época, 70% da população coreana eram protestantes, evangélicos. Naquela época, 2007, 70% da população coreana eram evangélicos. E por incrível que pareça, a maior igreja da Coreia do Sul daquela época, e até hoje, é a igreja presbiteriana. Acredito eu que o único lugar que a presbiteriana é maior do que a Assembleia de Deus é na Coreia do Sul. E isso chamou a atenção de muitos pastores, e muitos pastores fizeram caravanas para saber qual era o segredo de tamanho sucesso do evangelho da igreja coreana, de tamanho avivamento da igreja coreana. E eles chegaram lá e perceberam que aquele povo, eles acordavam 5 horas da manhã para orar. Toda a igreja oravam de 5 horas da manhã até a hora de ir para o trabalho. Todos aqueles irmãos, e eles perceberam que o segredo daqueles irmãos era a oração. E muitos daqueles pastores trouxe esse desejo, essa chama para o Brasil, e falou assim: nós vamos também orar de madrugada. Nós vamos fazer isso. Mas a gente sabe, irmãos, que a cultura do Brasil é totalmente diferente de uma cultura oriental. O povo ocidental, principalmente latino-americano, não tem tanta disciplina quanto um povo oriental tem a sua disciplina. O quanto é difícil da gente ter uma disciplina de piedade, de leitura da palavra de Deus, de oração. Nós estamos em pleno mês onde o tema é oração, é jejum. Nós fizemos um relógio de oração, a Janina criou o relógio de oração, a igreja se propôs a orar, ainda estamos com uma janela, na nosso relógio de oração, porque estamos com uma janela aberta, precisamos preencher essas janelas, mas precisamos orar. Mas só esse mês de setembro nós vamos orar? Só esse mês de setembro nós precisamos orar? Não, nós precisamos orar constantemente, irmãos. Precisamos orar. E essa passagem é o final da carta de Efésios, irmãos. Quando Paulo exorta os crentes a tomar a armadura de Deus. Essa é a armadura que ele menciona a partir do verso 11. Nada mais é do que a pessoa de Cristo. Essa armadura é a pessoa de Cristo em nós. Que devemos, irmãos, nos revestir da pessoa de Cristo e de todos os benefícios que Ele conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós. Então, irmãos, eu já vi tanta coisa, eu já vi profeta, colocando e simulando que estava colocando capacete, calçando a bota. E nada mais Paulo está falando que essa armadura é se revestir de Cristo, viver a Cristo, ter Cristo no coração, é ter os benefícios que Jesus conquistou na cruz.
é se revestir desse Cristo. Porque nós estamos em constante guerra, irmãos. O cristão vive em constante guerra nesse mundo. Nós estamos pelejando o tempo todo. Tanto é que Paulo usa muito a metáfora, a figura de soldados. Nós somos um soldado. Você é um soldado arregimentado para a guerra. Nós estamos em constante guerra. E aí Paulo descreve a armadura a partir do verso 14. Ele fala da verdade como um cinto, a justiça como uma couraça, pregar o evangelho como um calçado, a fé como um escudo, a salvação como um capacete, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Paulo descreve o crente revestido de Cristo Jesus por completo. Da cabeça aos pés, revestido de Cristo. Mas só tem uma forma, irmãos, disso acontecer. Só tem uma forma de sermos revestidos de Cristo, da cabeça aos pés. E a resposta está no verso 18. Vai lá no verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração, irmãos, não é uma parte da armadura, e sim a maneira pela qual essa armadura é colocada em nós. É o meio pelo qual nós revestimos da pessoa de Cristo, que essa armadura é colocada em nós. Então, por que devemos orar, irmãos? Por que nós devemos orar? Primeiro, irmãos, devemos orar porque orar é uma ordem. Devemos orar porque orar é um mandamento. Deus determinou que nós vivêssemos em oração. É dever de todo crente viver uma vida de oração. Vejamos aqui, irmãos, no texto, as várias ordens que Deus dá. Revestir-vos, tome a armadura de Deus, fiquem firmes, calcem os pés, embracem o escudo, toma o capacete da salvação. E no verso 18, quando fala da oração, está na mesma categoria, é uma ordem. Nós devemos orar, irmãos. Paulo começa na perícope aqui, que é uma conclusão de tudo que ensinou durante toda a sua carta aqui aos Efésios. E ele começa com exortação. Quanto mais, irmãos, concluindo, irmãos, doravante, irmãos, mostrando a importância e o dever do crente de orar. Então, orar, irmãos, é uma ordem para todos os crentes. Por que você deve orar? Porque orar é uma ordem. Deus nos ordena a orar. Precisamos orar. Por que devemos orar? Porque orar, irmãos, é o meio em que Deus vai nos abençoar. Oração é o meio pelo qual Deus usa para nos abençoar. Se oração é ordem, oração é um canal de bênçãos. Olha, que bênção, não é? Ouvir isso. Quem não quer ser abençoado aqui? Todo mundo. Mas Deus não podia abençoar a gente e responder às nossas necessidades sem ao menos sem pedir, sem orar? Deus não podia? Ele não é onisciente, onipresente, onipotente? Então Ele sabe. Por que a gente tem que orar? Por quê, irmãos? Não é? A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade, muito menos, irmãos, muito menos o nosso entendimento de nos colocar diante dEle em obediência e humildade. Ele determinou que suas bênçãos viriam por meio da oração. Na sua soberania, Ele determinou que as suas bênçãos viriam por meio do quê? Da oração. Ele tem muitas razões para fazer isso. Primeiro, irmãos, porque Ele quer que reconhecemos a nossa dependência. Como está lá em João 3:27. Olha lá como está em João 3:27. Assim está escrito, respondeu João: o homem
não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dada. Então, nós não recebemos coisa alguma se do céu não for nos dado, irmãos. Porque a oração nos coloca também no nosso devido lugar. Qual que é o seu lugar, irmãos? Qual que é o seu lugar na igreja? É um lugar de destaque? É um lugar de holofote? Não. Qual é o seu lugar? Tiago 4:7. Abra sua Bíblia lá em Tiago 4:7. Tiago 4:7. Assim está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Qual que é o devido lugar do crente? Sujeito a Deus, está sujeito debaixo de Deus, humilhando-se debaixo de Deus. Porque oração, precisamos orar, porque a oração nos prepara para receber as dádivas de Deus, irmãos. Está lá em Mateus 7:11. Mateus 7:11. Olha o que está escrito. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aos que lhe pedirem, irmãos. Irmãos, então, devemos orar, porque orar é uma ordem. Devemos orar, porque a oração é o meio pelo qual Deus quer nos dar dádivas. Mas devemos orar para que as coisas na vida funcionem. Para que a sua vida volte a ser organizada. Eu passei um livro para os jovens. Vou tomar uma água aqui, irmão. Minha garganta começa a coçar. Passei um livro no grupo dos jovens, Põe em Ordem Seu Mundo Interior, de Gordon MacDonald. Esse livro, a síntese desse livro, o objetivo desse livro é mostrar que sem Cristo, o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior viram uma bagunça. Sem Cristo, o nosso mundo vira uma bagunça. E com Cristo, o nosso mundo interior se organiza. E isso reflete no mundo exterior. E quando Paulo fala no verso 18, com toda oração e súplica, aqui ele usa uma preposição que significa através. E a única versão que usa essa preposição é a versão literal standard. É uma versão americana. E ela está assim, olha como é que está. Através de toda oração e súplica, orando em todos os momentos no Espírito, e nisto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A única versão que pegou a ideia de Paulo, onde Paulo quer mostrar para nós que por meio da oração, através da oração, todas as coisas começam a se organizar em nós. Cristo começa de fato a estabelecer por completo em nós. Na NTLH fala assim: faça tudo isso, orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Ore sempre guiados pelo Espírito. Então, irmãos, como eu vou me revestir de toda a armadura? Pela oração. Não é olhando e imaginando, usando a imaginação, que estou colocando essa armadura. Não é assim. É pela oração, onde Cristo vai nos revestir dele mesmo. A armadura que significa Cristo, aquilo que Cristo conquistou na cruz para nós. Aquilo que Cristo é em nós. Oração é o óleo que lubrifica essa armadura.
Oração é o poder que nos dá força. Oração é o fôlego da vida. Oração que precisamos fazer e continuar fazendo. Qual é a coisa que a gente faz sempre, 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 enquanto vivemos? Se a gente está dirigindo, a gente está fazendo. Se a gente está lavando vasilha, está fazendo. Está limpando a casa, está fazendo. Se a gente está comendo, a gente está fazendo. O que a gente faz sempre? Isso deve ser oração na vida do crente. É isso que Paulo está falando aqui. Que a oração na vida do crente deve ser como a respiração. É por isso que ele usa o termo aqui no original, através. É por isso que ele usa o termo, faça tudo isso orando. A nossa vida deve ser uma constante oração. Eu sei que existem tipos de oração, irmãos. Jesus ensina que a gente precisa ter um tempo de oração, entra no nosso quarto, fecha a porta. Tem a oração em comunidade. Mas nós precisamos viver uma vida em oração, constantemente, irmãos. Pensar em Deus, orando em todo o tempo. Quem não foi pego conversando sozinho, alguém pergunta assim, o que você está fazendo? Você está conversando sozinho? Não, estou orando. E a gente conversa com Deus o tempo todo. A gente agradece a Deus o tempo todo. Obrigado, Deus. Te louvo, Deus. Obrigado. É assim, é a nossa vida, é isso que Deus quer de nós. E oração é isso, é como respirar. Assim como nós precisamos de respirar, necessitamos de respirar, assim nós, como cristãos, nossa vida espiritual precisa de constante oração, irmãos. Mas oração, além de ser uma ordem, oração, além de ser um meio de Deus nos abençoar, oração, além de ser um meio pelo qual a nossa vida venha a se organizar, oração também, ela é uma maneira pela qual nós vamos vencer as batalhas. Por que devemos orar? Devemos orar para vencer a verdadeira batalha. Aí a gente pode falar, para que serve uma armadura? Quando Paulo pensou numa armadura, ele pensou em quê? Ele pensou no soldado romano, todo aparamentado para quê? Para brincar com o filho em casa? Todo aparamentado para quê? Para plantar flores no jardim? Não, todo aparamentado para a guerra. Aí ele fala, revestíveis de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A sua luta não é contra uma pessoa em específico, ou um grupo de pessoas. A sua luta não é pessoal contra alguém, e nunca deve ser. Não pode ser contra um irmão ou contra uma irmã. A sua luta não pode ser contra um diácono, contra um presbítero. A sua luta não pode ser contra um pastor. A sua luta não pode ser contra a carne ou qualquer tipo de pessoa. A sua luta é contra o mal. Contra o diabo e os seus demônios. Contra potestades e principados. Por que devemos orar? Porque orar é uma ordem. Por que devemos orar? Porque por meio da oração, Deus nos abençoa. Por que devemos orar? Porque orar faz a nossa vida funcionar perfeitamente, em organização. Por que devemos orar? Para vencer a batalha, que não é contra pessoas. Minha batalha não é contra o meu irmão, mas a minha batalha é contra principados e potestades. E eu só vou ter discernimento da minha batalha se eu tiver uma vida de oração. Porque se eu não tiver uma vida de oração, eu vou estar guerreando contra pessoas. Eu vou entender que a minha guerra é pessoal contra alguém. Para concluir, irmãos. Então devemos orar para ajustar o nosso foco. Então devemos orar para colocar as coisas no seu devido lugar. Paulo diz, tome a verdade como um cinto. Cinge-se com a verdade. A gente pode até ter a verdade, irmãos. Mas se eu não orar,
essa verdade não funciona. Você pode até acreditar na verdade, mas se você não orar, ela não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Não vai fazer. Porque ora quem crê na verdade de fato. Ora quem de fato tem fé. Que crê na verdade, e a verdade liberta. E a verdade não é uma pessoa específica aqui dessa terra. A verdade é Cristo Jesus. E eu preciso ter relacionamento com esse Cristo em mim. E me revestir desse Cristo. Então, irmãos, piedade e doutrina, ela deve andar juntas. Eu posso amar teologia, amar a doutrina da igreja presbiteriana, mas se eu não tiver piedade, se não tiver uma vida de fervor, de oração, isso não vai resolver em nada. Porque a verdadeira teologia me faz aproximar de Deus e não me afastar. Assim como eu sempre falo, que o sermão, ou ele nos deixa mais perto de Deus, ou mais longe. Um sermão, ou ele deixa a gente mais perto do céu, ou do inferno. E Paulo fala, calça os pés com o evangelho da paz, orando em todo o tempo. Não é só pregar o evangelho, temos que orar. Pois é assim que esse evangelho pregado vai produzir fruto. E se isso não acontecer, irmãos, não acontecer, a igreja não vai para frente. A igreja não anda. Olha o que Paulo falou no final aqui do texto, irmãos. Olha o que ele falou aqui, ó, 18, 19 e 20. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os... Aí ele fala também, e também por que Paulo pediu para a igreja orar por ele sempre? Com oração e súplica. Olha, para que lhe seja dado o quê? No abrir da boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho. Paulo estava reconhecendo que precisava da intercessão da igreja de Roma para que a palavra do Evangelho saísse da sua boca com poder. Para que essa palavra pregada gerasse fruto no coração. O que Paulo está falando é o seguinte: o poder que eu tenho para pregar, com intrepidez, vem de Cristo, por meio da oração de vocês. Eu pergunto, a pergunta é, irmãos, o quanto você tem orado pelos pregadores dessa igreja? O quanto você tem orado para que a palavra de Deus seja pregada com fidelidade e intrepidez através daqueles que sobem nesse púlpito aqui para pregar? Porque Paulo está vinculando claramente o poder da pregação com a oração da igreja. O quanto a igreja tem orado pelos pregadores que aqui sobem, para que a palavra fosse pregada com intrepidez, irmãos. E ele fala, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja ousado para falar, como me cumpre a fazê-lo. Pregação sem oração, irmão, não tem como. Oração por parte dos ouvintes da igreja. Durante a semana, Deus, fale comigo no domingo, use o pregador da noite para falar comigo. E eu gostaria de terminar esse sermão com uma ilustração que ilustra bem o que eu estou acabando de dizer aqui, o que Paulo estava falando. No século XIX, Deus levantou um homem, e ele foi considerado o príncipe dos pregadores nos Estados Unidos. O nome dele era Charles Haddon Spurgeon. Ele foi considerado um dos maiores pregadores da América. Maiores pregadores da América. E aquele homem que começou numa congregação com 100 pessoas, um dia ele estava já pregando para 12.000 pessoas. 12.000 pessoas. E como em toda época, em todo tempo, em todo lugar existe curiosos. Já viu que quando você vai bem em alguma coisa, sempre chega uma pessoa para perguntar o segredo? Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Como é que você chegou onde você chegou? Como é que você chegou no cargo que você chegou? Como é que você... Você vai ter sempre pessoas perguntando. E um grupo de pastores foi visitar
Spurgeon na sua igreja. E a pergunta daqueles pastores, adivinha qual foi? Qual é o segredo do sucesso do seu ministério? Qual é o segredo do sucesso do seu ministério? Qual é o segredo de você pregar com tanta ousadia? De começar com 100 pessoas e estar com 12 mil pessoas na sua igreja? E Spurgeon respondeu. Está na biografia de Spurgeon, irmãos. Isso aqui está no livro dele. E ele respondeu. É a reunião de oração que acontece toda segunda-feira na igreja. Porque todos participam desse momento de oração. A igreja fica cheia. E essa reunião de oração que acontece todas as segundas-feiras é a usina de poder e vida da igreja. Então, irmãos, precisamos despertar para a oração, para recebermos um poderoso avivamento em nossa igreja. Não adianta eu ficar longe de Deus a semana toda e achar que em 1h30 no domingo, Deus vai falar comigo e eu vou sair daqui vibrando. Ou que eu vou chegar na igreja na hora do culto com problemas e eu vou sair sem problemas. Ou que eu vou sair diferente da forma que eu entrei. Porque se você não tiver uma vida de piedade e de oração durante a semana, talvez você vai sair, entrar no culto aqui, na igreja, e vai sair da mesma forma que você entrou. Eu não falo pior, porque você não vai sair pior. Mas você pode sair da mesma forma que entrou. Porque você não teve intimidade com Deus. Porque o culto, irmãos, eu já falo isso sempre, o culto não é só esse momento que nós temos aqui. A nossa vida deve ser um culto a Deus. A sua vida é um culto a Deus. Assim como a oração deve ser o seu respirar constantemente. Para que você seja revestida de toda a armadura que é a pessoa de Cristo Jesus e todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz. Porque a nossa batalha é cruel. E não é contra nosso irmão. Minha batalha não pode ser contra o irmão, não pode ser contra o Neio, contra o Sérgio, contra o Astolfo. A minha batalha não pode ser contra você. A minha batalha é contra principados e potestades e dominadores deste mundo mal. E eu só vou vencer, só vou estar preparado para essa guerra, que eu estou nela, se eu estiver revestido de Cristo Jesus. E eu só vou estar revestido de Cristo Jesus com uma vida de oração. Orando em todo o tempo todo conectado em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar.